Caríssimos irmãos e irmãs, qual a razão de ser deste nosso encontro? Pensamos que desta forma estamos a dar-vos a sentir que somos irmãos, que somos amigos e que todos temos muita estima pelos bombeiros de Portugal, nomeadamente por todos aqueles que trabalham na área da nossa Diocese de Coimbra. Muita estima e muita consideração. E pensamos desta forma que estamos a interpretar os sentimentos dos portugueses em geral, mas dos portugueses, dos cidadãos aqui da nossa região e Diocese de Coimbra. De tal maneira que esse é o motivo primeiro pelo qual quisemos dirigir-vos este convite para estar aqui na celebração do Jubileu da Esperança. E esse é também o motivo forte, é que na Igreja, ainda a pedido do Papa Francisco, estamos a celebrar o Jubileu da Esperança. E como achamos todos que a esperança é uma realidade tão necessária, absolutamente imprescindível no nosso mundo, em cada um de nós e nos outros a quem servimos, também é bom que cantemos aqui juntos um hino de esperança para nós, para os outros, para a humanidade, seja aqui na nossa região, seja em qualquer outro canto ou recanto do nosso mundo. Todos precisamos de esperança. De tal maneira que eu gostaria neste momento também de dar graças a Deus pelo acolhimento que esta proposta teve por parte das direções, por parte dos comandantes, por parte das autoridades nacionais de tal maneira, e regionais, de tal maneira que aqui estamos neste dia a todos os títulos festivo e feliz. Gostaria de deixar-vos algumas breves reflexões partindo dos textos da Palavra de Deus que nós acabamos de escutar e também das circunstâncias em que aqui nos encontramos. Tendo em conta que são os bombeiros e bombeiras com as suas direções, com os seus comandos e, portanto, homens e mulheres que manifestam estar disponíveis para acolher uma mensagem de esperança e para a transmitir aos outros. Eu, quando vou ali ao quartel de Vila Nova de Oliveirinha, estão aqui alguns dos seus membros, reparo sempre naquela arquitetura que, segundo a explicação dada e a evidência, procura, de uma forma estilizada, mostrar uma boca que jorra, que há de jorrar água, ligada ao autotanque, ligada à boca de incêndio ou ligada a qualquer outro lugar. Está no centro, portanto, a água e os mecanismos utilizados para a levar onde quer que seja necessária, quer como sustento para a vida, não há vida sem água, quer para remediar esses males tão atrozes que têm afetado e que afetam a nossa comunidade, nomeadamente os incêndios florestais e outros. E tomo esta imagem ali daquela arquitetura porque ela como que explicita numa linguagem visual para o nosso tempo aquilo que dizia o texto da primeira leitura, que fala numa torrente de água que nasce debaixo do templo e que corre, tornando verde tudo aquilo por onde passa e produzindo plantas e folhas que são alimento e que são remédio. Todos vocês estão a situar-se no contexto dos vossos lugares e no contexto de tantos momentos e de tantas situações aflitivas, catastróficas, que têm acontecido e que sempre continuarão a acontecer, esperamos que é uma escala diferente e mais reduzida, nas nossas povoações e entre as pessoas que são os nossos irmãos e irmãs, concidadãos deste país. Todos percebemos o lugar e a esperança que as pessoas põem, primeiro, nos bombeiros e na água. É evidente que hoje há muitos outros meios tecnológicos, muitos outros instrumentos
aptos para ajudar a resolver os problemas, seja da saúde, seja das catástrofes que afetam as populações. Mas a água e a agulheta e a mangueira e o carro continuam a ser um símbolo, porque a água é de facto esse símbolo que até o próprio Cristo quis adotar como símbolo maior do batismo, como a água que nós precisamos de transpor, que a água que salva, a água que é vida. De tal maneira que a vossa atividade, a vossa vida e aquilo que fazeis, a partir deste símbolo da água, pode ser lida exatamente como uma atividade ao serviço da vida. Ao serviço da vida. E esta não é uma frase nem uma palavra menor. Bombeiros são homens e mulheres que estão ao serviço da vida. E a água simboliza de uma forma muito clara esse serviço à vida. À vida em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Mas como é mais habitual, sobretudo naquelas situações e circunstâncias mais aflitivas e dolorosas, quando está ali muitas vezes em causa a vida ou a morte. É bom que os bombeiros e bombeiras procurem também encontrar este sentido, por um lado humano, humanitário e humano, por outro lado também espiritual, e sentirem-se verdadeiros servidores à vida. Não resolve todas as dificuldades, nem todos os problemas, mas ajuda muito nós termos por dentro uma força anímica e este sentido espiritual da existência e da realidade que nos faz, de forma decidida, ser servidores da vida. De facto, além disso, os bombeiros atuam em circunstâncias muito concretas e, normalmente, quando as pessoas estão à beira de perder a sua esperança. E essa circunstância vem ao encontro deste jubileu da esperança, aqui simbolizado neste Cristo de braços abertos, como que a dizer-nos que Ele foi servidor da esperança da humanidade e que nós, cada um na nossa condição, mas vocês de uma forma muito direta e concreta, bombeiros e bombeiras, podem ser chamados e agir como servidores da esperança. Quantas situações não têm encontrado de pessoas à beira do desespero? Todos os dias, talvez, mas nesses verões tão quentes e tão difíceis que temos vivido, quantas pessoas não têm encontrado à beira do desespero, próximas de perder a esperança? E nós sabemos que sem esperança ninguém consegue levar por diante um projeto de vida, nem um projeto de amor, nem um projeto de paz. E, portanto, também gostaria, caríssimos irmãos e irmãs, de vos propor que procurássemos ser todos cuidadores da esperança própria, pessoal, porque se nós não a temos cá dentro a marcar o nosso ritmo e a nossa vida, dificilmente temos capacidade, ânimo ou coragem para ser cuidadores da esperança dos outros. Gosto muito deste título. Bombeiros, cuidadores da esperança dos seus irmãos e irmãs, daqueles de quem se aproximam, daqueles que socorrem, daqueles que tantas vezes encontram à beira do desespero nas mais variadas circunstâncias. Também costumamos dizer que os bombeiros são servidores da paz. Eu até gosto mais de servidores da paz do que de soldados da paz. É uma questão minha, porque o soldado em mim evoca sempre uma atitude diferente. Mas sejamos todos felizes com as expressões que temos vindo sempre a utilizar. Mas ser bombeiros, servidores da paz. E servidores da paz não significa outra coisa senão servidores da criação das condições mais adequadas para que todas as pessoas tenham aquilo de que precisam para viver e para serem felizes. É isso que é a paz. Sabemos que não é pura e simplesmente a ausência de guerra, mas é a criação de condições para que todos tenham aquilo de que precisam, pessoas, bens,
circunstâncias, condições de saúde, assistência, instrução, escola, cultura, dimensão espiritual da vida, servidores, então, da paz para todos aqueles com quem contactam dia após dia, entendendo nós paz como essa realidade complexa e complexiva que tem a ver com o bem-estar físico, espiritual, moral daqueles que servimos. Que maravilha a vossa ação de homens e mulheres que, no meio do nosso mundo, continuam a ser servidores ou construtores da paz para aqueles com quem vivem e convivem e com quem trabalham. Deixava-vos ainda uma outra frase. Bombeiros como construtores ou cuidadores da consolação. É uma palavra talvez menos usada no nosso vocabulário, mas que aparece muito nos textos das Sagradas Escrituras. Esta capacidade que uma pessoa tem de consolar aqueles que estão ao seu lado. Também vocês estão todos a imaginar as situações em que chegam à casa de uma pessoa, em que fazem uma pessoa entrar na ambulância, ou em que chegam em outras circunstâncias e veem pessoas absolutamente de coração apertado e aflito, a precisar de uma palavra, a precisar de um gesto, a precisar de uma tranquilidade, sei lá, a precisar do quê? Tudo aquilo que vocês vão percebendo que nas situações mais dramáticas as pessoas precisam. E ser agente de consolação daquela mente aflita, daquele coração que sofre, daquele tranquilizadora, capaz de ajudar a ultrapassar os medos, de olhar para o futuro e de sentir uma mão apertada e um coração quente, isso chama-se consolação e ser agentes da consolação. E penso, mais ninguém do que vocês estão nessas circunstâncias e condições em que é possível e é necessário e faz parte inclusivamente da vossa missão ser agentes da consolação dos irmãos e irmãs que socorrem. É por dizer que a água que jorra debaixo do templo ou a água que jorra das mangueiras e das agulhetas dos bombeiros é muito mais, tem um significado muito mais vasto do que pura e simplesmente realizar uma ação física de apagar um fogo aqui ou de encher um depósito que precisa de água acolá ou de fazer crescer esta planta, aquela e aquela outra. Esta água tem um significado mais profundo. E quanto mais nós somos capazes de estabelecer a ligação entre esta água que utilizamos, que é fonte de vida, e estas nascentes do batismo, que a partir da fé nos apontam para Jesus, o Cristo, aquele que é fonte de vida, aquele que é Senhor da esperança, aquele que traz paz a todos e aquele que é fonte de consolação, nós entenderemos a nossa missão e até o nosso trabalho, se quisermos chamar-lhe assim, de uma forma diferente. Não simplesmente como uma coisa que se faz, mas como uma vida que se vive. E todos percebemos que ser bombeiro, ser bombeira, é muito mais do que uma coisa que se faz, de um trabalho que se realiza, é algo que faz parte, que se entranha, que entra dentro do coração e da vida de uma pessoa, porque sente que não pode desligar-se dos homens e mulheres, seus irmãos, que a sua vida tem um sentido e que há de estar ao serviço de toda a humanidade, em todas as circunstâncias em que ela precise de uma presença, de uma mão, de um coração ou de uma palavra. E é por isso que nesta tarde e neste dia não só vos agradecemos o vosso trabalho, como pedimos a Deus que continue a consolar-vos também, a confortar-vos, a criar a paz dentro dos vossos corações, que vos dê a plenitude da vida, da felicidade, da alegria de viver, que todos, afinal, procuramos, de que todos precisamos e que está aí à nossa disposição, está aí à nossa frente. Depende de Deus, que tudo nos dá, e depende de nós, que devemos ter um coração aberto para acolher tudo aquilo que nos dá.